Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos falar da Lua, mais especificamente dos movimentos que ela realiza e das suas fases. Mas antes disso, vamos para os recadinhos? Cadê o seu material? Cadê o seu caderno? Cadê o seu penal? Muito importante tê-los em mãos para que você faça os registros, as anotações de tudo aquilo que você julgar necessário e importante para os seus estudos posteriores. Então vamos lá começar? Qual é o objetivo da aula? Reconhecer as fases da Lua. Quantas são? Quais são essas fases da Lua? Destacando as 4 principais. Você já ouviu falar? Nova, crescente, cheia e minguante. Se não conhece, a gente vai a partir de agora conhecer um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai para a nossa imagem. Repare essa imagem. Provavelmente você reconhece essa imagem. Nós temos a nossa Lua, o nosso satélite natural. Você, na sua casa, já parou na janela, na sacada do seu apartamento ou no seu quintal à noite ficar olhando para o céu e admirando a beleza da Lua? Provavelmente sim. Se você não fez, faça isso. Porém, nem sempre a gente consegue ver a Lua, porque ela tem suas fases, e a gente vai falar sobre isso. Você já deve ter admirado a beleza da Lua. Se não fez, eu sugiro. Será que ela realiza algum movimento? Qual movimento ela realiza? Vamos pensar comigo. A Terra realiza movimentos, rotação e translação. Será que a Lua fica parada no céu? Vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno. Retornamos. Ficou admirando a Lua, não é verdade? Não acredito. Você está assistindo essa aula à noite e foi na janela para ver a Lua? Ai, que legal! Mas se essa aula é de dia, você pode ver a Lua aqui na nossa tela. E aí? Será que a Terra realiza movimentos? Realiza, eu já contei para vocês. E a Lua? É a nossa pergunta, ó. Será que ela realiza movimentos? Sim, ela realiza. Qual movimento ou quais movimentos eu vou contar daqui a pouquinho. Vou te deixar no suspense. Não quero dar spoilers, mas sim, a Lua também realiza movimentos como a Terra. E nós vamos para uma reportagem. Olha que legal, ela é uma curiosidade. Foi retirada do site EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e o título dessa reportagem diz: O grande salto, 50 anos do homem na Lua. O homem já visitou e pisou na Lua. Essa reportagem é de 2019, que foi o ano que fez 50 anos dessa visita do primeiro homem à Lua. Uma corrida que terminou com um grande salto para a humanidade. Podemos resumir assim a viagem à Lua, que completa 50 anos no dia 20 de julho de 2019. Estados Unidos e Rússia, no auge da Guerra Fria, disputavam os avanços tecnológicos, educacionais e sociais na tentativa de demonstrar a soberania do seu modelo de sociedade. E a gente sabe quem venceu. Os Estados Unidos
fez a sua viagem até a Lua e o primeiro homem pisou em solo lunar. Quer saber mais um pouquinho sobre essa reportagem? Ela é bem extensa e conta toda essa história, como foi essa viagem e quem pisou? Pega o seu celular, aponta para o QR Code e faça a leitura na íntegra. A Lua sempre fascinou o homem, por isso teve essa disputa de quem chegaria primeiro. Então vamos admirar a nossa Lua? Talvez hoje nós não vamos conseguir colocar os nossos pés nela, mas talvez por imagens ou na nossa imaginação a gente faça uma visita até ela. A Lua é um astro cuja origem ainda é desconhecida. Existem muitas teorias e explicações da sua formação. Para alguns estudiosos, ela, a Lua, é um pedaço da Terra que foi separado durante a colisão com outro corpo celeste. Tem estudos que dizem assim: nós tínhamos o nosso planeta e em um determinado momento, há bilhões e bilhões de anos atrás, um corpo celeste entrou na nossa órbita e se chocou ao nosso planeta e fez um desprendimento de um pedaço dele. Esses pedaços foram para o espaço e com a força gravitacional, esses pedaços foram se reunindo e formou a Lua. É uma das explicações. Corpos como a Lua, que não possuem luz própria e giram ao redor de outro corpo celeste, como um planeta, são chamados de satélites naturais. Não confunda com satélite artificial. Repare quantos conceitos nós temos nessa tela. Primeiro, a Lua não possui luz própria. O termo correto para isso é corpo iluminado. Vamos relembrar? O Sol emite luz e energia. Corpo luminoso. As estrelas são corpos luminosos. Os planetas, como a Terra, e satélites, como a Lua, são iluminados pelo Sol. Então, são corpos iluminados. Uma outra questão são os satélites naturais, que é um corpo que gira ao redor de um outro corpo, um planeta, por exemplo. E o que é um satélite artificial? Aquele que é produzido pelo homem, que foi construído para alguma intencionalidade. Transmissão de sinais de rádio, de TV, de internet, para tirar registros fotográficos do nosso planeta e até relacionados à previsão do tempo. Reparem aqui na imagem o nosso planeta e a nossa Lua, o nosso satélite natural. Repare aqui uma animação mostrando o movimento da Lua. No centro, nós temos o planeta Terra, fazendo o movimento de rotação. Isso mesmo, é um movimento que a Terra realiza. Mas o foco agora é a Lua. Reparem a Lua girando ao redor da Terra. Opa! Se a Lua está girando ao redor da Terra, ela faz translação, Fabiano? Sim! Um dos movimentos que a Lua realiza é a translação, girar ao redor da Terra. Mas se eu falar para você que a Lua também faz rotação, você acredita? Ela gira ao redor do seu próprio eixo, enquanto gira ao redor da Terra. Então a Lua realiza alguns movimentos, dois super importantes, rotação e translação. E nós vamos para a nossa primeira atividade. Observe as imagens abaixo e depois responda. Se você ordenar do menor para o maior os astros da imagem, que sequência você vai obter? Então nós temos 3 astros: Terra, Sol e Lua. Eu quero nessa atividade que você escreva a ordem do menor astro para o maior astro entre esses 3. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno.
Você já tinha parado para pensar no tamanho dos astros que estão presentes no nosso sistema solar? Não? Então a intenção dessa atividade é essa. Qual é o menor entre os três? Qual é o maior desses astros, né? Desses corpos que nós temos no nosso sistema solar? Será que você acertou? Então, do menor para o maior, a Lua, o nosso satélite natural, é menor que a Terra. A Terra é menor que o Sol, a nossa estrela. Portanto, o menorzinho dos três é a Lua e o maior é o Sol. Super importante ter uma noção sobre isso. Por quê? A Lua gira ao redor do seu próprio eixo, girando ao redor da Terra, que consequentemente a Terra gira ao redor do seu próprio eixo e gira ao redor do Sol. E a Lua vai acompanhando. O período de rotação da Lua é de aproximadamente 27 dias. Opa, bem diferente do período de rotação da Terra. Portanto, a sua rotação é muito mais lenta que a da Terra, que completa uma volta ao redor de si mesmo em 24 horas. Então, a rotação da Lua demora muito mais que do nosso planeta. O período que a Lua leva para dar uma volta completa em torno da Terra, translação, é de aproximadamente 27 dias. O fato de a Lua realizar tanto a translação como a rotação no mesmo período demora a mesma quantidade. É responsável por um fenômeno. Que legal! A face da Lua que está voltada para a Terra é praticamente a mesma. Então, a duração de rotação e de translação é a mesma, 27 dias. A Lua não possui luz própria, nós já aprendemos isso. Então, ela é um corpo iluminado. A luz que ela parece emitir, aquele brilho à noite, quando você abre a janela do seu quarto ou está na sacada do seu apartamento, mas olha como ela é brilhosa, Fabiano. À noite eu fui lá para a praia e refletia a luminosidade da lua na água do oceano. Essa luz que parece emitida por ela é uma reflexão da luz que ela recebe do Sol. É como se a Lua fosse um espelho, está refletindo a luminosidade do Sol. Então aqui nós temos 3 astros. Reparem lá do tamanho: menor Lua, intermediária Terra e maior Sol. Ok. Vamos relembrar conceitos? Corpo luminoso, estrelas, o Sol, ilumina os demais, iluminados, Terra e Lua. Durante o seu período de translação ao redor da Terra, podemos enxergar diferentes imagens da Lua. O aspecto da parte iluminada, vista por um observador aqui no nosso planeta, faz com que a gente chame de face da Lua. Você já reparou que ao longo do mês a Lua tem aspectos diferentes? Repare nessa animação. Aqui nós temos o Sol, a Terra e a Lua. Não estão nas suas proporções, todos estão do mesmo tamanho. É só um exemplo na nossa animação. A Terra está parada, sabemos que ela realiza seus movimentos, porque o importante aqui é o movimento que a Lua realiza. Ela gira em torno do seu próprio eixo, rotação, e ao redor da Terra, translação. Repare nos aspectos, como eu aqui na Terra visualizo a Lua. 4 fases. A variação da parte visível da Lua é resumida em 4 fases: nova, crescente, cheia e minguante. Você já reparou isso? Então faça esse exercício. Ao longo de um mês, observe a Lua lá no céu e perceba como ela vai ficando diferente com o passar dos dias. Crescente, nós temos um pedacinho dessa Lua. Ela está crescendo para ficar totalmente cheia, bonita, brilhosa lá no céu, que não é luz dela, refletindo do Sol. Nós temos a minguante, ela vai diminuindo de tamanho, até chegar na nova, onde ela não está mais iluminada. Aqui nós temos uma animação mostrando esses aspectos: lua cheia,
minguante, nova, crescente. Cheia, minguante, nova, crescente. Ou seja, essas fases são cíclicas. 4 fases vão acontecendo ao longo, dos meses, ao longo dos anos e assim por diante. E nós vamos para a nossa segunda atividade. A figura representa a Lua em diferentes posições da sua órbita. Lembra, órbita é aquele caminho que o astro realiza, é uma linha imaginária ao redor da Terra. Começando pela Lua nova, as fases da Lua ocorrem em qual ordem? Vamos ver o desenho? Vamos ver a imagem? Super importante para resolver essa atividade. Repara lá, vocês viram que a Terra está no centro e a Lua fazendo seu movimento de translação ao redor do nosso planeta. Vocês repararam numa linha amarelinha? Órbita. Então nós temos a primeira fase, Lua nova. Tem que localizar no desenho, na imagem, qual é a Lua nova e perceber quais são as próximas no seu movimento. Eu vou dar um tempinho para você pensar e eu já retorno.
Retornamos. E para o sucesso dessa atividade é olhar muito bem a imagem, o desenho. Vamos dar uma olhada de perto? Repara bem. Então você tem a Terra no centro, a Lua fazendo o seu movimento e os raios solares, corpo luminoso iluminando os outros dois. Terra e Lua, corpos iluminados, porque tem um corpo luminoso, Sol, fazendo isso. Depois a Lua nova, quem vem? Opa! A crescente, depois a cheia e por último a minguante. E esse ciclo recomeça. E o que vimos na aula? Os movimentos realizados pela Lua. 2 movimentos, rotação e translação. A mesma definição para a Terra. Rotação, a Lua gira em torno do seu próprio eixo. E translação, ela gira ao redor de um outro. De quem? Da Terra. Os 2 movimentos têm duração de 27 dias. E as fases da Lua, que é aquele aspecto que nós percebemos no céu. 4 fases, né? Nova, minguante, crescente e cheia. Nessa aula, nós falamos da Lua, mais especificamente dos seus movimentos e das suas fases. Espero que vocês tenham gostado e até breve.